Bem-vindo à segunda temporada do podcast A Patricinha e a Roqueira. É um programa descontraído e desbocado, com duas amigas altamente opinativas que estão aqui fazendo o quê? Estão se metendo na vida dos convidados, estão aqui falando da realidade, estão aqui falando dos fatos cotidianos, e hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar de maternidade. A nossa convidada aqui maravilhosa, que veio aqui hoje, né? Conseguiu um tempinho para poder falar aqui com a gente. Olha que maravilhosa. Por que um tempinho, Luciana? Porque ela é mãe de gêmeos. Em tempo integral. Quem é mãe já entende, imagina a mãe de gêmeos, gente. Pelo amor de Deus. É nas horas vagas que ela é analista de sistema. Porque em tempo integral, minha amiga, ela tá lá, ó, de olho em 2 bebês o tempo inteiro. Ela é casada com quem? Com Arnaldo Antunes, o cantor? Não, mas ele também, né, não é Antunes, então tá tudo certo, né? Ela é de Brasília, mas ela é do time do se me chamar eu vou, entendeu? Ela é parceira de balada, ela é parceira de trabalho, então se for pra trabalhar aqui, eu sou bebê em outro lugar, ela vai também, entendeu? Só que agora não tá rolando, né, amiga? A gente tá num tempo ruim demais, né? Ah, mas tudo bem. É isso aí, quem é ela? É Flávia Paiva! Bem-vinda, Flavetinha, ter aceitado o nosso convite, muitíssimo obrigada. Ah, eu que agradeço. Fiquei honrada de vir aqui conversar com vocês, porque, né, vocês são super fofas e especiais, maravilhosas, mulheres super poderosas e é muito bom poder dividir um pouco com vocês. Olha, hoje eu vim com o meu copo especial pro tema, entendeu? Que eu ganhei lá do espaço da amiga minha, que ela não me patrocina não, mas amiga me patrocina, né? Isso aí, gente, um brinde a nós, que a gente merece, né? Flavetinha, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi todo esse seu rolê até você chegar nesse, opa, gêmeos. Ah, é uma história bem longa, assim, eu sempre A quis gente ser tem mãe, tempo. né, sempre. Isso é uma coisa bem engraçada, assim, porque eu realmente sempre quis, sempre gostei de criança e a maternidade era uma coisa que eu realmente desejava na minha vida. E quando eu e o Arnaldo, a gente começou a namorar e tal, depois de um tempo, né, as coisas foram ficando mais sérias, a gente foi morar junto, e aí a gente decidiu tentar engravidar. E as coisas não saíram como a gente esperava. E foram passando anos, e a gente foi tentando, e as coisas não aconteciam, e toda uma ansiedade, uma expectativa, a gente não tinha nenhum diagnóstico, né, médico que justificasse a gente não conseguir uma gravidez natural. E aí a gente foi para várias linhas, né? A gente entramos na fila da adoção, então fizemos todo o curso lá, o preparatório, nos habilitamos. Essa era uma opção, porque a gente queria ser pai e mãe, e era isso, né? Assim, esse era o objetivo, né? E foi muito engraçado, porque as coisas na nossa vida, assim, elas sempre aconteceram de uma maneira meio que inexplicável, assim. É como se tudo fosse fluindo para algo acontecer, sabe? A gente sempre deseja uma coisa e as coisas vão caminhando e aquilo acontece do nada, assim. E eu estava trabalhando numa empresa, então a gente ficou tentando mais ou menos uns 6 anos por aí, e nessa história de não dá certo e tal. E aí eu estava trabalhando numa empresa, né, que sou da área de TI, e o projeto que eu estava trabalhando acabou, e eu ia ou ficar desempregado ou eu precisava me realocar. E dentro da própria empresa, eu tive uma oportunidade de trabalhar em outro estado, em outro lugar. Eu nunca tinha saído de Brasília, a vida inteira em Brasília. Ai, foi dolorido, e aquilo foi como você meio falou. assustador, assim, porque foi tudo muito rápido, você vai fazer uma entrevista e se der certo, em 15 dias você precisa estar morando em São Paulo. E aí, caramba, né, aquela coisa, eu cheguei em casa, conversei com o Arnaldo, ele falou assim, vai lá e faz. E se a gente tiver que ir, a gente vai. Né? Que sensacional. É isso. O cara é foda, patroa. E aí eu fui, fiz a entrevista, e eu terminei a entrevista já indo embora para São Paulo, sabe? Aquela coisa assim, em 15 dias. Caraca, o pessoal então, tava te querendo muito mesmo, hein? Em 15 dias, não dá, né? Te querendo demais, nível altíssimo. Não é difícil isso acontecer, né, Lu? Aquela... Nunca foi. Então, e aí foi uma correria, porque aí eu fui na frente, aí, né, o Arnaldo precisou pedir uma mobilidade no trabalho dele,
preparar toda a mudança, porque aí eu fui antes, eu fiquei morando no hotel, e depois ele foi com a mudança, né, aquela confusão. E depois que a gente mudou para São Paulo, foi muito engraçado, porque assim, a gente mudou, eu fui em setembro, ele foi em outubro, no final de outubro, eu tava grávida. Pau. E aí foi aquela alegria, aquela felicidade, a gente contou pra todo mundo, eu fiquei doida, né? Falei, caramba, olha que loucura, a gente muda, pá, engravida. Só que eu perdi o bebê. Aí foi aquela, né? Você perdeu com quantas semanas? Eu perdi no comecinho, eu tava com 9 semanas quando eu descobri que a gravidez não tinha evoluído. E lógico, foi horrível, né? Foi um período muito difícil, a gente sofreu bastante. É um luto muito difícil. Mas como eu estava numa cidade nova, num emprego, aprendendo um monte de coisa, fazendo uma coisa diferente, o que eu fiz, né, naquela época? Enfiei a cara no trabalho, né? Então, assim, enfiei a cara no trabalho e vivi aquele trabalho, sabe? Então, eu era o trabalho. E como a gente já queria engravidar e queria, né, ter filhos, e a gente já tinha muito tempo que a gente estava tentando, a gente falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um tratamento logo e acabar com isso, sabe? Assim, ver se dá certo e pronto. Não dava mais pra gente ficar, a gente viu que já tinha muito tempo, e se ficar nessa história de tá tentando, o tempo vai passando, né? E a vida Já vai... depontou, né, amiga? Fica na assada já, de tanto tentar, tá certo. Depois eu vou te dar umas dicas. Já dei, né? Já deu, amiga, já deu. Vamos pular essa parte. E aí, desculpa, gente. E aí, a gente resolveu fazer um tratamento, e aí partimos para isso. A gente procurou um médico, tentou com o médico, aí a gente não foi com a cara e tal, aí fomos para outro, e aí deu certo. Eu tomei um monte de hormônio, e quando a gente começou, pouco antes de começar o tratamento em si, eu tirei férias do trabalho, passei 20 dias viajando, cheguei e pedi demissão. Eu passei 20, eu tirei férias, alucinei, né? Postei, marquei meu chefe, não vou voltar. E ele não pegou a dica. Aí trabalhei uma semana, né? Aí foi uma semana assim que eu falei, cara, eu preciso parar um tempo. Eu preciso de um tempo. E aí eu pedi demissão. Ninguém entendeu, né? Todo mundo achou que eu estava louca. Você é maluco, é? Talvez estivesse um pouco mesmo. E aí a gente foi fazer o tratamento. Aí foi assim, eu pedi demissão num dia, daí 2 semanas, aí na mesma semana que eu pedi demissão, que eu parei de trabalhar, eu já estava procurando apartamento, porque a gente morava em Alphaville, lá em São Paulo, e é bem longe de São Paulo mesmo, né? Luciana sabe, já passou uma noite lá em casa quando a gente morava lá, é bem longe de São Paulo. E o Arnaldo trabalhava em São Paulo, na Paulista. Então, ele andava quilômetros todos os dias. E era muito difícil mesmo. Então, eu pedi demissão e fui procurar um apartamento pra gente mudar. E aí foi isso, foi uma mudança grande, assim. A gente saiu, foi morar lá em São Paulo. Aí, a clínica que eu fazia o tratamento era na rua paralela nossa, assim. Era do lado, eu ia andando. Nossa, estratégico também, né? Tomei um monte de remédio e tudo mais, e foi um processo, né, coleta óvulos e tudo mais, não sei o que lá, e aí a gente conseguiu 2 embriões. O processo todo de tratamento de fertilização, essas coisas, é uma coisa muito lenta, é muito desgastante, e, cara, a chance é pequena. Então, quanto mais jovem a mulher, quanto mais óvulos e tudo mais chance você tem de ter um embrião ali legal. Você estava com quantos anos? Eu estava com, deixa eu ver, tem 1 ano e meio as crianças, eu estava com 34 anos. Jovem. Jovem ainda. Tá longe de vacinar ainda. Longe de vacinar. Aí, não sei não, hein, tem uns estados aí que já estão vacinando um pessoal mais novinho já. Verdade. E aí, a gente conseguiu 2 embriões, e no dia que a gente foi implantar, eu não contei nada pra ninguém, a gente não falou, né, porque tem o risco de uma gravidez normal, né, pode dar certo, também pode não dar em nada, então a gente não comentou nada.
E aí E a ansiedade que gera também pra todo mundo, né? Pra pai, né? Amiga, é verdade. E aí a gente foi implantar, e aí eu perguntei pro médico, né, assim, na véspera, eu falei assim, e aí, a gente vai colocar 1 ou 2, né, tipo, aí ele falou assim, vamos botar os 2? Garante, né, assim, porque eles fazem uma classificação dos embriões, sabe, de acordo com o nível, a qualidade da divisão celular do embrião, quando ele vai se formando lá. E aí, os nossos não eram, assim, a nota máxima, sabe? Eles eram, 7,5. assim, sabe? 7,5 pra passar, sabe? E aí aí ele falou assim, vamos colocar os 2, porque se der certo, deu certo, é uma maravilha, e se não der certo colocando um só, você não tem o desgaste de vir pra colocar o outro, né? Então, aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí estão aí os 2. E aí foi, os 2 sucesso. Os 2. Caramba, como é que foi, Flavieta, essa emoção? Tipo assim, deu positivo, opa, 2. Então, quando a gente colocou, cara, a partir do momento que colocou, eu já falava que eram 2. Eu já conversava com eles sendo 2. Eu já sabia que eram 2, aquela assim, né? Bonitinho, né? E era isso, então eu já falava os bebês, quando eu conversava com a Arnaldo, eram os bebês, os nossos nenéns e não sei o quê, então ficou isso, e deu certo, e então aí, os 2. Não teve essa, sabe, assim, nossa, fui pega de surpresa, não fui, eu meio que já... E você ficou tranquila, né? Porque principalmente de já ter perdido ter passado por todo esse processo, o primeiro trimestre foi tranquilo? O primeiro trimestre, assim, foi tranquilo? Você ficou ansiosa? Preocupada? Não, eu fiquei tranquila. Eu acho que eu fiquei tranquila. Eu acho que eu levei a gestação, assim, bem tranquila até. Acho que até tranquila demais. Eu fui tranquila O que é demais? Fui passar uns dias na casa da Flávia, numa dessas viagens que eu fazia para São Paulo. A hora que eu cheguei lá, que eu vi o tamanho que ela tava, eu não acreditei. Eu jurava que tinha bem mais que 2, Kelly. Meu Deus, aquilo não é uma barriga, não, tava gigantesca. Sabe, e a Flávia é maior que eu. Sabe que eu olho as fotos, eu acho que não tava tão grande. Assim, as últimas fotos, as fotos do final, eu acho que eu tava enorme, mas é porque eu tava toda inchada, entendeu? Rosto inchado, as pernas, cara, as minhas pernas estavam gigantescas, eu não conseguia usar nenhum sapato. Maternidade real, entendeu? Isso é maternidade real. O pessoal fica romantizando, né? Ai, porque quando você tá grávida, parece que tem um brilho dentro de você. Gente, que porra de brilho? A gente tá inchado, a gente não cabe em sapato, a gente tá cansado o tempo inteiro, fica em pé, quer mijar. Que porra de brilho, gente? Ai, não, eu tenho preguiça. Mas é gostoso, eu super curti a gravidez. Eu gostei também de ficar grávida, sabe? Eu gostei. Sério, dessa parte também? Qual parte de não ter sapato eu não gostei, não. Porque eu só usava um tênis All-Star. Era a única coisa que eu conseguia calçar. Sem amarrar. Sem amarrar, com o nozinho na ponta, assim, ó, do cadarço. Porque não cabia o pé, sabe? Isso era a parte ruim. Eu lembro que eu fiz o Arnaldo andar comigo no shopping várias vezes, porque eu queria comprar um sapato. Um outro sapato, para poder revezar, pelo menos, né? E nada que eu calçava eu aguentava, porque eu achava tudo muito duro, porque eu tava muito pesada, né? Então eu achava que tudo machucava o meu pé. Coitado, sofreu um bocado, assim. Ô, Flavita, e tinha como dar, filha, grávida daquele tanto? Tinha, né? Mas fica um pouco comprometido, né? A mobilidade. Um pouco limitada, né? Fica limitado, porque, né, a barriga é muito grande, você só consegue ficar numa posição, porque se você roda de uma outra posição, você esmaga o marido, né? Porque a barriga... né? E você não pode, porque tem neném dentro da barriga, né? Então, fica um pouco complexo. Mas, sim, era possível. Mas deu. Você foi inundada com aqueles hormônios todos que o pessoal fala que quando a gente tá grávida a gente quer dar mais? Porque, gente, eu não passei por isso. Eu fico vendo as pessoas contando essas experiências. Preguiça, né? Preguiça. Não tive, cara. Um calor, sente um calor. E São Paulo é frio, né? Você sente um calor, sabe? Pé inchado, aquele pé desse tamanho, assim, parecia uma pata de elefante.
Eu ia falar uma batata pra ficar mais fofinho, né? Não, parece uma pata de elefante, porque fica reta, assim, o Parece uma tornozelo pata do de elefante joelho. mesmo. Não A parece? minha, eu tenho uma amiga, ela engravidou de gêmeos na faculdade. E eu lembro que eu ficava enchendo o saco dela do pé dela, que eu ficava olhando aquele pé, eu perguntava se ela tinha elefantíase. Porque eu falava, esse pé desse tamanho, parecia uma pata de elefante, porque a canela fica igual Da a grossura batata, fica tudo do mesmo tamanho, E os assim, ó. dedinhos redondinhos, assim. Aquelas bolinhas, assim. Pois Fica é, eu bem não. feio, assim. Pelo menos da Letícia, eu não inchei, não. O Luca, eu dei uma inchadinha assim, cara. Na semana que ele ia nascer, eu dei uma inchadinha. Mas da Letícia, eu lembro que fiz cesárea, né, as 2 vezes. E eu lembro que eu fui no salão no dia anterior, que estava marcado o nascimento da Letícia, aí eu fazendo escova, aquelas coisas todas, a gente faz uma preparação, né, quando a gente vai fazer cesárea, né? E aí eu lembro das manicures tudo falando, você vai ver quando for para você ganhar, você vai ficar inchadona. E eu nem queria dizer que eu ia ganhar no dia seguinte. Eu falei assim, tô só esperando esse momento. Mas é porque eu meio que não parecia muito grávida na da Letícia, não. Passei mal pra caralho. Não, nas duas, né? Putz grila, eu só descobri o que eu tinha, porque antes eu achava que era enjoo, né? Enjoo comum e tal. E cara, minha mãe e o Lucas, que é o pai da Letícia, né? Eles ficaram me enchendo o saco para poder ter outro filho. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu passei tanto mal que eu fiquei traumatizada. Total, traumatizada total. Eu lembro que do Lucas você ficava com uns biscoitinhos, comendo o tempo inteiro. Era água e sal, era o que dava para comer. Eu chorava de fome, gente, e de sede, porque tudo que eu comia voltava o dobro e tal. E aí eu não queria ter outro filho de jeito nenhum, tanto que a diferença do Luca para Letícia é de 8 anos. Porque demorou para me convencer, viu? Eu não queria, não. E o pessoal dizia assim: nenhuma gravidez é igual. Minha mãe falava isso demais, as minhas tias falavam isso demais. Nenhuma gravidez é igual, não vai ser igual. Gente, eu descobri que eu tava grávida do Luca antes de completar 1 mês. Eu tinha 3 semanas e descobri que eu tava grávida, porque eu já tava enjoando. Eu falei assim: não é possível um negócio desse, não. As 2 gravidez, eu tava vomitando quando a enfermeira me chamou pra sala de parto. Eu falei assim: só um minutinho que eu vou terminar aqui, eu já vou com você. Eu não passei Eu muito só tive mal, no não. primeiro trimestre. Eu odeio vocês. Tá encerrado esse podcast, obrigada. Não, eu passei assim, eu tive muita azia, mas enjoo eu não tive. Nossa, eu não tive nada no primeiro trimestre. Eu era Maravilhosa. só festa. Mas aí Só Só a depois a comemoração da azia, vitória, né? mas aí a azia começou a pegar forte, foi difícil. Né, Porque parecia que você né? ia dar à luz a um bebê dragão, né? Nossa, não, eu era o dragão praticamente, não podia comer nada, sabe? Eu comia ai, nossa, era horrível. Eu dormia meio sentada assim, e não era porque a barriga pressionava e eu não conseguia respirar, não. É porque se eu deitasse, eu tinha refluxo de tanto que Nossa. apertava, sabe? Então eu tinha que dormir meio sentada assim. Ou seja, não dormia Ah, direito, né? Ficava tem uma história, eu não sei se é verdade mesmo, se é comprovado e tal, diz que quando o bebê é muito cabeludo que a gente sente muita azia, né? Eu senti e às vezes eu ficava em dúvida se o pai dos meus filhos não era Tony Ramos, porque eu sentia a forma cabulosa de cabelo azia até no no meu. dedão do pé da criança. Bicho, vai nascer um pequeno macaco assim dentro de mim. Não, tá louco, não. Tá doido. Flaveta, você teve todo esse rolê, porque você queria muito ser mãe e tal. Mas enquanto não rolava, você se sentia meio pressionada, assim, pela sua família? E aí, já casou? Quando Ai, é que vem o então, neném? cara, eu sentia não só pelos outros, mas por mim também, né? Porque você fica naquela Aham. coisa ali, né, da expectativa. Ai, agora esse mês vai dar certo, né? Aí, pá, não. Aí no outro Não. mês vai. Não, não vai. E aí teve um dia que foi meio que libertador, assim, porque a gente não falava pra ninguém, né? Que a gente tava Uhum. tentando. A gente sorria, fingia, não, ainda tá cedo, calma aí, a gente tá, né? Ah, Ah, a gente não quer agora, não. E aí, um dia. A gente resolveu, a gente sentou, conversou e falou, cara, vamos jogar a real? Porque a gente fica meio que fingindo e fica sofrendo, porque tá fingindo, né? E aí eu lembro até que foi num aniversário do Arnaldo, a gente tava com alguns amigos em casa. E aí veio esse comentário, assim, né? Ah, vocês são tão legais. Essa eu lembro direitinho. Vocês são um casal tão bacana, poxa, a filha é tão legal, por que vocês não têm um filho, sabe, e tal? Aí eu virei assim, então, a gente tá tentando já tem um tempo, mas a gente não tá conseguindo.
Aquele climão. Soltou a bomba. Mas foi bom, sabe? Porque aí todo mundo sabia, todo mundo passou a saber, a gente começou a falar disso abertamente, né? A gente parou de sofrer porque a gente não conseguia atender as expectativas das pessoas. Deixou de ser E a tabu, gente né? deixou de ser tabu e a gente foi viver a vida tranquilo, entendeu? Isso deixou de ser um peso, sabe? Entre a gente e as outras pessoas, sabe? De ficar assim, meio com dedos de falar sobre o assunto. Então, acho que quando a gente fala, né, sobre as coisas assim, fica mais leve de lidar, mais fácil. Então, acho que isso foi um momento marcante, assim, pra gente, sabe? Já tinha um tempinho que a gente tentava, e aí as pessoas passaram a saber e respeitar e aprender a lidar com isso também, sabe? E parar de ficar perguntando o tempo inteiro, né? Né? Até ter empatia por vocês, né? E até perguntar mesmo, e aí, vocês foram em algum médico, fizeram algum tratamento sobre alguma coisa, sabe assim, muda a conversa muda, sabe? A troca fica diferente, então E foi bem principalmente importante. você, assim, tem uma relação tão bacana com o seu marido, eu acho que deve ser tentador para as pessoas darem palpite para a vida de vocês. Que eu sempre falo uma coisa, as pessoas estão sempre falando delas. E elas olham o mundo e o palpite que elas dão é: se eu tivesse naquela situação, o que eu faria? Então, as pessoas veem vocês, estão assim, uma conexão bacana, tudinho, e se elas tivessem essa relação, uma relação parecida àquilo, elas teriam um filho. Então, esse palpite é muito mais uma projeção do que elas veem. E aí, de repente, abrir, falar francamente e até compartilhar, você dá uma outra alternativa para ela olhar essa vida. Então, é meio que assim, então arruma outro assunto, né? É muito engraçado que às vezes você está grávida, já pergunta se você quer um outro filho, né? Você mal pariu, já perguntar se vai ficar só nesse. Então, as pessoas estão sempre falando do que elas veem. E o que elas veem é o que elas acham que aquilo deve acontecer ou não. Então, às vezes, relevar isso é lembrar que as pessoas têm o direito de ser quem elas são também. Perfeito, perfeito. Eu tava lendo aqui, Kelly, ia falar disso agora. Eu tava lendo aqui, diz que, vou até ler de novo aqui, ó. Segundo dados do IBGE, a escolha do não quero ser mãe ocorre para cerca de 14% das brasileiras. E 79% dos brasileiros não querem ter filhos nos próximos anos. Olha só, o que evidencia um adiamento momentâneo da maternidade na população, como em alguns casos, uma escolha por não ter filhos. Então, assim, a gente tem. É engraçado, assim, porque quando eu era mais nova, eu não tinha amiga que não queria ser mãe. Hoje, mais velha, eu tenho. E eu tenho várias amigas que não querem mais ser mãe. Passou dos dedos de uma mão já. E, assim, eu acho. Eu não vou dizer que é estranho, mas é incomum, porque é tipo a manada, todo mundo vai tendo filho, é um processo natural, né, da reprodução, todo mundo quer ter filho. E quando você encontra um ser diferente que fala assim, eu não quero ter filho, aí você fala assim, por que não? Mas por que você não quer filho? Mas filho é tão legal. Você fala, a gente que tem os nossos que sabe, é legal, gente, ser mãe, mas, porra, é dureza. Se a pessoa não quer passar por esse processo, eu acho que ela tá certinha. Eu tenho uma amiga que ela não mora hoje no Brasil. Acho até que ela tá aqui. Um beijo pra você, Dani, saudade de você. Ela não mora aqui no Brasil. E ela não queria filho, e ela tinha uma segurança tão... É transparente o negócio. Ela não queria ter filho. Todo mundo perguntava pra ela se ela queria. Ela não quer ter filho. Adoro criança, minhas sobrinhas, né, meus priminhos e tal, mas meu não quero. E aí eu falei assim, caramba, amiga, mas deve ser difícil. Eu pensei, falei pra ela, na verdade, né, deve ser difícil relacionar, né, porque os homens vão querer ter filho. Assim, eu vou achar um que não quer. Filho, achou um que não quer, casou com ele, tá felizona aí, morando nos Estados Unidos, dormindo noites inteiras. Acho maravilhosa. Cada um com as suas opiniões, entendeu? E eu perguntei mais isso porque a gente tem muita essa pressão, né, da sociedade. Casou, e aí, quando é que vem o próximo filho? Quando é que tem o próximo e tal? Quando eu casei de novo, hoje eu tô super faladeira, né? Nossa Senhora. Quando eu casei com o Fábio de novo, no meu 5º casamento, né? As minhas tias tudo perguntando assim, agora vocês vão fazer um bebezinho pra você? Eu assim, gente, mas de jeito nenhum. Eu já tenho 2, o Fábio tem 1. Quando junta todo mundo, nós somos 5 pessoas, é gente pra caramba. Até comer um cachorro quente na rua sai caro, gente, imagina uma viagem. Aí eu falei assim, não, tia, vai rolar não, olha, vai ser só nós aqui, tá ótimo, tô em outra época da vida. Mas vira e mexe, eu tenho uma tia que pergunta assim, e aí, vocês não faziam de você? Não.
Não. Mas aí eu já mando logo assim, não, tia, só quero dar. Que aí as tias ficam meio... Já fica traumatizada, né? Aí já para de perguntar, não, tia, só quero dar agora. E aí a gente pode dar sem precisar me preocupar com maternidade? A gente pode fazer isso? Porque a questão também é um pouco de amostra de uma cultura. A gente vem numa cultura que, por exemplo, uma coisa é a mulher estar preparada biologicamente para ter um filho. Outra coisa, ela estar preparada para cuidar dessa cria, entendeu? Para incluir essa cria dentro de um repertório de vida. Eu acho que por muito tempo também, parece que a gente não tinha uma outra opção, entendeu? Parece que a gente... esse é o destino de uma mulher. Eu gosto muito de sinalizar, muitas vezes, essa questão até da mulher no mercado de trabalho mesmo. Que hoje, de uma certa maneira, existe um controle em termos até de cargos e equiparação salarial. Mas a mulher acaba sempre tendo uma desvantagem em termos de investimento em carreira. Porque muitas vezes o homem ele consegue um cargo melhor, não simplesmente por causa de um machismo do ambiente, mas é que ele consegue corresponder a uma contingência do ambiente. E aí a mulher acaba sendo sujeita a se dedicar a uma maternidade, a se dedicar a uma criação, porque, gente, criar um menino dá trabalho. Dá trabalho. Eu adoro falar isso para uma amiga minha que está pensando em ter filho, assim, eu vou engravidar. Eu falo, você sabe o que é fazer cocô com uma criança no colo? Você sabe o que é isso? Você parou para pensar que isso ia acontecer na sua vida? Eu, na minha maternidade, eu nunca tinha parado para pensar. Eu achava que ia ser tudo lindo, eu ia dar conta, eu ia ser uma super mãe. Não, meu filho não vai fazer birra. Ai, meu filho não, mas jamais. E aí, de repente, a realidade é outra. E eu acho que hoje isso é discutido com mais naturalidade, essas dificuldades, entendeu? Não existe mais essa glamorização de ser mãe, esse superpoder. É uma coisa mais que parada. E aí, eu acho isso fantástico, dar a possibilidade da mulher realmente escolher. Realmente pensar nesse destino, de todas as formas, inclusive priorizar a carreira, que antes a gente nem era possível a gente pensar em priorizar essa carreira. Então, eu acho que não é a mulher que mudou, ou simplesmente, mas são as contingências de pensar sobre esse assunto, que hoje a gente tem outras possibilidades. Eu acho que da mesma maneira que a gente normalizou algumas coisas com o passar do tempo, a gente vai normalizar uma mulher não querer ter filho e ter uma vida sexualmente ativa. Muito obrigada. Que bom que você continua aqui com a gente, acho lindo. A Kelly, ó, a Flávia, gente, ela queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você que tá aqui mandando mensagens fofinhas para ela. Vocês são lindas. Mas o que a gente tava falando? Pra gente não perder aqui o fio da meada. Kelly, fala aí. Culpa. Você não tem... Não. Era do Aquelas clichê, frases era do clichês. Clichê. Você não tem nenhuma, não? Clichê? Tem uma frase que... Porque, assim, de uma certa maneira, isso foi artificial em mim, sabe? Assim, porque eu acho que... Eu sempre brinco, eu não sei se eu fui melhor mãe por eu ter sido psicóloga, mas ser mãe me ajudou muito a ser psicóloga. Pelo contrário, porque eu pude ver em mim várias coisas que eu não reconhecia, justamente por achar que eu teria técnicas, até o parâmetro da minha vida mesmo, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica em relação até à minha mãe, a maneira como, principalmente como ela misturou, espero que ela não esteja ouvindo agora, Mãe, a vida pessoal dela com essa vida da maternidade, entendeu? Uma projeção das realizações, das expectativas dela, entendeu? Então, eu sempre quis ter uma visão dessa. Eu também, como a Flávia, eu sempre quis muito ser mãe, muito mesmo. O meu convite de formatura, eu ia até procurar ele para mostrar para vocês. A gente tinha que escolher 3 fotos, uma que representasse o passado, o presente e o futuro. Eu peguei uma foto minha criança, uma foto no presente é minha e o Luiz Cláudio, e do futuro era um barrigão grávido, porque eu queria ser mãe, e eu ainda era muito mais louca, eu falava que controle de natalidade, pra quê, né? Eu ia ser rica, famosa, um psicóloga, eu queria ter 8 filhos. No primeiro já estava assim, meu Deus, eu fechei a fábrica, Senhor, não quero mais não, entende? Então, era uma coisa que eu tinha muita vontade. Então, eu pensei muito sobre isso. Eu fui uma pessoa que escolhi quando engravidar. Eu fui mãe mais velha. O meu primeiro filho mesmo foi com 33 anos e o último, o Luiz, foi com 38. Então, foi uma coisa muito consciente. Eu estou no momento, eu vou engravidar. Então, eu tive esse privilégio de poder racionalizar a minha gravidez. Então,
eu não sei dizer que clichê é esse que eu tenho, não quero ser perfeita, e talvez eu tenha mesmo, mas foi uma coisa meio manipuladora mesmo. Quando eu me via, eu gosto de contar, por exemplo, essa história de bater, né? Sou contra bater, mas eu sei o que é vontade de virar a mão na orelha do menino, virar ele do avesso, assim, fazer ele cuspir os 2 dentes, entendeu? Assim, corre, porque se eu te pego... eu não fiz isso, mas eu tive... O momento que a gente quer é a sua carreira, é a sua dignidade, é o seu maternidade orgulho. real. Eu tenho um monte de gente assim para falar assim, ó, viu? Falei que podia dar uma palmadinha. Eu falei, entendeu? Então, assim, eu não sei, sinceramente, não sei. Amiga, sou cheia dos clichês. Você não nasceu quem tem com o aquele clichê é negócio, o não? Lui, cara. O Lui é muito engraçado. E aí eu vejo nele, eu faço mais piada ainda, eu não sei. Não, mas você não já foi equipada com aqueles recursos adicionais, não? Quando a gente parece que engravida, já vem uns recursos adicionais que a gente meio que entende sobre o tempo também, né? Que a gente fala assim, leva o casaco, que vai chover. Que tá chovendo. Não, nem isso. Não, porque eu falo assim, tá frio. Aí eu acho que é meu lado sádico. Aí eu falo, leva o casaco. Ah, não quero não. Eu falo, tudo bem, quem vai passar frio é você. Então não leva, não. Sério, gente, pra que eu vou ficar insistindo, entendeu? Agora o Lui não, o Lui pega a mochila, enfia o casaco, ele quer sim, ou veste. Aí eu falo, mas é ele que vai sair, que tem um dia de frio. Ele aprende. Eu acho que algumas coisas são pedagógicas. Eu acho que eu acho que se eu não fosse o Luiz Cláudio, eu criaria os meus meninos pelados, assim, no meio do mato, assim. Ah, fica aí, tá, pode ir. Não, eu repito alguns padrões da minha mãe, alguns bons, alguns não tão bons, mas eu acho que dessas frases clichês, a minha melhor é na volta a gente compra, que é o título desse podcast de hoje. Na volta a gente compra, pra mim é a melhor. Quando essa volta aconteceu, acho que dá pra contar. A volta de Jesus, né? Nossa. Eu tinha uma coisa que eu fazia. Volta a gente compra padrão demais. E é interessante que deu muito. Eu sempre gostei de explicar. Não é nem explicar o mundo. Eu sempre gostei de contar o mundo para os meus filhos. Então, por exemplo, tinha uma festinha pra gente ir. Aí eu falava, a gente vai passar, sei lá, na Ré para comprar o presente. E eu sempre falei para eles, olha, você me ajuda a comprar um presente pro coleguinha? Ajudo. Você sabe que a gente vai na Ré para comprar o presente do coleguinha. Ok, eu só falava isso. Aí vamos supor que eles queriam alguma coisa ou não. Eu falava, olha, a gente não veio para comprar um presente para você, a gente veio comprar para o outro. Tudo bem? Tudo. Então, assim, eu nunca deixei eles numa expectativa de alguma coisa, entendeu? Então, quando a gente falava assim, ó, você quer escolher alguma coisa? Quero. Então, escolhe. Então, sempre foi muito claro. Então, assim, as vontades, assim, vamos comprar isso agora. Minha filha, não tenho, não vou, não tem por que eu comprar agora isso. Ou meu cartão não rodou, ou não é seu aniversário, ou qualquer coisa. Mas eu explicava para eles por que eu não comprei aquilo. Eu sempre tentei colocá-los, porque entre a expectativa deles e o meu não, existe sempre um raciocínio a mais que eu não tenho acesso, que é o que ele pensou sobre o que é aquilo, entendeu? E o não era uma coisa que ele já tinha antes de eu dizer, que é o não tem o brinquedo. Então, eu sempre encarei isso com muita naturalidade. Então, na volta, meio que adiar um problema para mais tarde. Porque se eu tô falando para ele agora, eu tô tendo dificuldade de dizer um não agora, eu só tô adiando essa frustração. Então, eu já lido com essa frustração agora. Eu já falo não agora. Eu já falo. Eu ainda mando essa. Mas o Luca, bicho, o Luca é um menino altamente argumentativo. Hoje, ele já entendeu como funciona a lógica do na volta a gente compra. E ele diz assim, na volta, não vai ter na volta, mamãe. Você tá falando isso por quê? Você não quer comprar? Diz que não vai comprar. Então, não vou comprar. Eu disse, mas por que não vai comprar? Mas é que ele esperava, mas por que você não vai comprar? Por que você não vai comprar? Eu disse, meu filho, porque não dá, não sei o quê. E antes eu vinha com um papo de, meu salário não saiu. Aí uma vez que eu escutei um conselho de uma psicóloga. Eu escutei. Real. Hoje era o quinto dia útil, mamãe? Eu escutei um conselho de uma psicóloga, eu nem lembro o nome dela, foi no Facebook, ela falou uma coisa assim, ó. Quando você vai dizer um não para o seu filho, esse não faz sentido para você?
Você Geralmente cairia nesse não? Se você recebesse esse não, você cairia nesse não? E eu falei, cara, que sensacional isso! Porque se você pensar, principalmente nessa ideia de que nossos filhos nos superam, eles são mais inteligentes que você. Então não adianta você querer, sabe, enrolá-los, porque senão no futuro eles vão querer te enrolar. E vão Eu não conseguir, enrolo meus provavelmente. filhos. Flávia, eu falei isso Claro, para a gente Luciano num conseguiu, ué. podcast aí, por exemplo, quando eu ia sair, né? Então, às vezes, ficava minha mãe, e eu sempre tive um braço direito, que é a Suelma. E aí, minha mãe, às vezes, falava assim: ela vai ali rapidinho. Eu tava dentro do carro, eu tinha dado a partida, eu desligava o carro, voltava, e falava: não, eu não vou voltar rapidinho. Tá vendo o relógio ali? Eu vou chegar mais ou menos quando aquele ponteiro estiver ali. Você me espera? Aí ela olhava e falava: ok. Eu não queria que ela. Eu não iria me sentir bem se eu soubesse que ela estava lá me esperando, tipo o cachorrinho na estação, entendeu? Ai, ela vai chegar na. Isso me daria muito mais agonia do que simplesmente saber que ela vai chorar ali, mas ela vai entender. Tudo bem. A criança é muito mais esperta do que a gente imagina. Ela está muito mais preparada para aprender. A gente que subestima essa inteligência. A gente está Verdade. se enganando. Então, mas eu acho que tem muito de a gente não querer gastar o tempo, né? Assim, gastar explicando para a criança Que é não. o porquê o porquê E daquela filho decisão, é tempo. né? Aham. Então, assim, eu não quero explicar porque isso vai me tomar tempo, porque eu tenho que explicar para uma criança. Eu não acredito que ela entenda, né? Eu acho que é meio assim, eu acredito que ela não entende a minha explicação, então eu vou lá e imponho a minha vontade ali de uma certa forma, né? E Resolvo segue o a meu vida. problema. Isso, e sigo a vida. E isso tem as consequências depois, né? Então, eu também não gosto muito desse jeito de. Eu sou mais de sentar e falar: não pode, meu filho, olha, isso aqui assim, assim, vamos brincar com outra coisa, isso aqui machuca. Né? Se você subir aí e pular de cabeça do sofá, você vai bater a cabeça no chão, vai machucar, vai sair Neném. sangue, Ótimo! né? Então eu também tento ir meio nessa linha do diálogo. Assim. É claro que tem questões que quando você envolve uma questão de segurança, realmente, você não vai ficar lá, né? O menino com uma faca na mão, Sabe e uma você coisa que eu mata seu falo filho, aqui você em mata casa? logo, vai Eu arrancar falo, um ó, tem dedo, hora que a democracia não funciona. Você tem que ter uma ditadura. É você o que, tira a faca. assim, não, e outra. Ah, negociar comida com criança. Não, Não aqui em negocio. casa a única coisa que eu deixei negociar foi ovo. É tipo assim, não Ovo? gostou da carne? Tudo bem, quer um ovo frito? Sempre foi assim pra mim. Eu não gosto de peixe cozido. Tudo bem, quer um ovo? Não, você vai comer feijão com arroz e salada. Tudo bem. O Luiz fica, não, mas ele tem que comer. Não tem, gente. Não tem. Se você parar pra pensar, muita coisa que você acha que ele tem que fazer, não tem que fazer. Tá tudo bem. Tá tudo Meu bem não comer a Deus. proteína naquele dia, naquela hora do almoço, entendeu? Tá tudo bem. Então, por isso que eu Ai, eu falo, a queria ser única esse coisa que eu ser deixava iluminado que a ser Kelly é. é porque você acho que às vezes, muitas vezes a gente cria uma expectativa, a gente cria um roteirinho aqui dentro, entendeu? E a vida prática, logística, ela requer um pouco mais de improviso. E a gente tem que lembrar que por muito tempo o filho veio junto com a mãe, entendeu? Assim, a gente tinha que lutar não por tanto que ele sabia o inglês, o quanto que ele fala com licença, por favor, o quanto que ele enfia o dedo na tomada vai ser eletrocutado. Não, era vem comigo para você sobreviver, entendeu? Você tem que estar alimentado, nutrido, hidratado, agasalhado. O resto é a vida moderna. Então, eu sempre tive essa Queria ser essa visão pessoa um pouco. iluminada que a Kelly é, porque tem uma coisa que eu Eu não sou iluminada, não. negocio, é comida. Eu não quero saber dos problemas de ninguém. Vai comer isso aí, acabou. O único que eu Ele não me meto é não a comida precisa do filho do comer, é isso que eu Fábio tô só. dizendo pra você. Ele não vai, eu Quero não faço saber. ele comer, por favor. Ele come se quiser. Entendeu? Bom, Eu acho que isso é um das coisas mais problemáticas das mães de primeira viagem. Eu acho que é a questão da comida. Começa a introdução alimentar, aí vem aquele negócio assim, tem que ter
37 cores no prato, coisas, né? Aquela variedade, né? Grãos, 5 tipos de grãos, verduras, a salada. E a criança tem que comer muito, né? Assim, ela tem que comer né? um prato. E, cara, eles não comem, eles brincam com a comida, jogam a comida pra cima, esmaga a comida, Chora. esfrega no cabelo. Porque a comida, além de ser um momento de se alimentar, é um momento de experimentar mesmo, de sensorial. E aí, se você vai ficar doida contando, né? Não, peraí, mas ele comeu 5 grãos de arroz, é muito pouco. 5 grãos de arroz. Não comeu nada de arroz? Tem que comer arroz, porque tem que comer arroz. Né? Ah, mas não comeu feijão. Comeu só uma rodela de batata. Aí você vai ver, você fica olhando, né, para uma refeição da criança. E, cara, a criança come o dia inteiro. Aí você vai ver, não, mas ele comeu fruta, ele comeu outras coisas, sabe? Eu sempre faço quando alguém vem me falar assim, ai, meu filho não tá comendo, ele comeu uma colher de sobremesa no almoço. Aí eu sempre pergunto, mas ele tomou café da manhã? Ah, ele comeu uma tapioca com ovo, ele, né, comeu uma panqueca. Eu falo, cara, mas ele comeu uma tapioca com ovo, né? Você tá... De fome, ele não vai morrer, gata. bom, não né? vai. O estômago da criança, Kelly, eu sempre falo assim, seu filho mexe com o computador, ele pode morrer de fome, sim. Se você não desligar o computador, pode ser que aconteça. Aí que entra a ideia de uma supervisão, entendeu? Eu sei que se não existir uma supervisão, as escolhas dele serão péssimas, entendeu? E é por isso que eu falo, eu apresento o mundo para ele. Eu tento organizar onde, principalmente, eu limito essas escolhas dele. Por exemplo, foi muito difícil para mim em relação ao Lui, aos hábitos, principalmente, porque, por exemplo, o café da manhã do Lui, antes da gente ter filho, era ele sentar, ele pegava um copão maior que esse aqui, colocava de iogurte e um pacote de passatempo. Esse era o café da manhã do meu marido com 32 anos, entendeu? E aí, de repente, eu tenho uma criança hoje com uma autonomia que abre o armário e ela vai encontrar um pacote de passatempo. E isso é muito mais saboroso que um prato de arroz e feijão, entendeu? Isso é muito mais concorrente. Então Açúcar é foda. A nossa preocupação não é simplesmente educar essa criança o que ela tem que escolher, mas é o que ela realmente tem em termos de opções de escolha. Eu nunca obriguei meus filhos a comer salada, mas eu sempre coloquei a salada no prato. Tá ali, ó, faz parte do arranjo, da configuração, entendeu? Pelo menos um tomatinho, um alface, uma cenourinha ralada, o arroz, o feijão. Eu prestei atenção muito nos meus hábitos. Porque eu sei que ele está prestando atenção em mim, eu sei que aquela criatoria está criando os padrões a partir desse ambiente, entendeu? Então não tem como você criar um repertório perfeito, mas tem como você mostrar esse mundo. E você, em termos de pai ou mãe, é o principal estímulo disso. Então, aqueles gatilhos não estão prontos, eles são apresentados. É uma coisa que é engraçada, assim, porque a gente com 2 crianças, né, na pandemia, 2 bebês, né, a gente ficou meio que limitado, assim, de rede de apoio e tudo mais. Então, a gente começou a introdução alimentar deles, e agora que eles sacaram que, assim, como pela logística e por serem 2, a gente sempre deu o almoço deles antes, então a gente fazia comida deles, alimentava os 2, né, ajudava ali e tal. A hora que eles terminavam de comer, eles iam tomar banho e a gente almoçava, então a gente meio que almoçava sempre assim na correria, enquanto a gente estava cuidando deles. Mas a gente não costumava, não conseguia, né, fazer as refeições juntos. E aí, de uns tempos pra cá, olha como eles são terríveis. A Laura começou a perceber que, cara, que às vezes a comida que a gente comia não era a mesma comida que eles comiam. Então ela começou meio que, assim, a não querer comer. Não quero, não. Esse eu não quero, eu vou esperar a próxima. E aí, quando eu começava a comer, ela vinha e pedia pra mãe. comer. E é muito engraçado, porque ela começou mesmo a fazer isso, então às vezes ela cara, não comia nada. Aí tá bom, recolhia aquela coisa, né, ai não comeu, né, tá, não comeu, e eu sentava com o prato. Me dê, babá! Olha, sumida. E comia, e às vezes, e já teve vez de ela comer, tipo, praticamente o meu almoço,
e eu não comer, porque ela comeu a minha comida, e aí eu tenho que comer depois de novo, sabe? Não, os nossos critérios baixam, né? Eles já fazem isso assim, ó. Você tá comendo, você tá com o seu pratinho fresquinho, aquela comida, aí de repente ele vem assim, ó. E gospe no seu prato, gente. Devolve aquela comida, aí você fala, Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Calma, Não. tá cedo. isso aconteceu com você, Lu? Assim, Já, De devolver a comida. no prato? já, Isso que é já interessante, no prato, porque na minha mão. Pega na a minha mão mão e isso vai faz. lá. essa diferença do momento da criança, o momento. Não existia antigamente, porque o momento é todo mundo, entendeu? Essa possibilidade de escolher o que eles comem, uma coisa mais selecionada, diversificada, elaborada, pensada, para o bebê é novidade, porque se comia o que tinha, entendeu? Todo mundo vai comer uma proteína de uma caça, vai comer uma proteína de uma caça, a gente senta junto. E isso, às vezes, é muito mais interessante do que, às vezes, propriamente a nutrição em si, porque é um ritual de aprendizagem. Porque aquilo do prato da mãe, entendeu? A repetição do comportamento da mãe, porque nós somos um modelo, entendeu? A maneira como a gente se comporta, a gente presta muita atenção neles, mas a gente esquece que 80% do aprendizado é muito mais por observação do que por instrução. É por repetição, é igual um sotaque, entendeu? Uhum. Você não ensina a criança a puxar um R a mais ou a menos. Ela puxa porque ela escuta esse R e ela reproduz isso. Uhum. Por exemplo, uma outra coisa que eu tentava realmente ensinar meus filhos a se defender. Então, por exemplo, às vezes eu tinha que estar num evento que eu tinha que levar os dois, e aí tinha aqueles brinquedinhos, sabe, que você tem que deixar a criança. Mas aquele brinquedinho que você via que não era seguro. O menino podia escapar pela tangente e sumir no mundo, e alguém ia levar. Eu chegava calmamente, baixava perto deles e falava assim, tá vendo? Vocês vão ficar ali? Vão, né? Mamãe vai ficar ali. Se você não vê mamãe, você pode sumir e eu não vou te achar. E eu vou ficar muito angustiada te procurando. Você me ajuda? Você fica me vendo? Uma coisa que eu sempre Aí a criança ficava assim, né? Hã? Nem brincava, ficava Não, lá. ela assim, a minha brinca mãe- assim, porque eu criava uma área Minha mãe de vai espaço perder. para eles. Minha mãe vai perder, meu Deus. Eu perder minha Não, mãe. eu criava uma área de lógica para eles esse espaço. Então, se você for para lá, você não vai mais me ver. E se você for para lá, também você não vai me ver. Então, você pode ficar nesse espaço aqui e a gente ter esse contato? Porque eu vou saber que tá tudo bem com você e você vai saber onde eu tô. Então, Gente, era uma mas é um troca. nível de mãe. Kelly, tô falando, ser iluminado demais. Esse menino, é tão não lógico sai da isso minha pra frente, mim. porque você vai sumir, eu vou te matar. Entendeu? Eu vou ficar louca aqui. Se eu precisar te chamar no sistema de som do shopping, moleque, pode esquecer aquele videogame. E a Kelly, Teve uma olha, vez me que o Luiz ajuda. sumiu É no linda parque mesmo. shopping. E e o Luiz estava chegando. E eu Ai, ficava meu preocupada, não porque o menino sumiu, porque eu sabia que ele estava por perto e alguma coisa era muito sensata, ele ia me explicar. Mas eu ficava mais preocupada em saber que o Lu ia chegar e eu não tinha como explicar onde estava meu filho, entendeu? Olha O que- nosso filho, no caso. Ai, não sei. Eu vou esperar acontecer comigo, aí eu conto pra vocês. O futuro. Ai, gente, eu já Não. perdi a Letícia também no shopping, foi terrível. Vou até contar logo essa história aqui, que é um dos meu amigão sem noção aqui no nosso quadro, vou pular logo pra ele e tal. Tava no shopping, eu, a minha mãe e a Letícia. E a Letícia, cara, nenenzinha, de fralda ainda, aquela coisa toda, e a gente brincando. Não, eu escolhendo roupa, né? A minha mãe escolhendo meia, porque minha mãe, né, o lance dela era meia e cueca para filho, genro e tal, só mudou, era meia e cueca. E eu tava ali escolhendo umas roupas e a Letícia passeando ali perto das gôndolas, perto de mim e tal. Ela vinha de um ladinho, oi, filha. Aí ela dava a volta na gôndola, oi, filha. Daqui a pouco ela não deu mais a volta. Aí eu fiquei esperando o oi, ela não apareceu, aí eu dei a volta na gôndola, nada. Dei a volta na outra gôndola e nada. Eu falei assim, caraca. Aí eu abaixei, fui procurar os pezinhos. Cadê a Letícia? Não achei Letícia. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, a minha filha sumiu. Gente, ela devia ter 1 ano e 5, 1 ano e 6, mais ou menos. Era um neném. Aí fui lá atrás da minha mãe, né? Aí eu falei assim, mãe. Aí minha mãe cheia de meia e cueca na mão. Aí eu falei assim, mãe, calma. Já comecei Aí assim. ela já jogou pra cima. Mas a Letícia sumiu. Nossa, mas foi novela mexicana. Minha mãe jogou tudo
pro chão, gritou o Segurança. vigilado, o segurança, a gente tava na Riachuelo. Aí ela gritou o segurança e falou assim: fecha as portas, Por que a minha favor, neta mandaria sumiu. fechar tudo. Fecha as portas que minha neta sumiu. Da Riachuelo, de um shopping. Ia mesmo fechar, né? Aí tá bom, né? Aquele desespero. Aí eu tava procurando a Letícia. Eu falava assim: Letícia, nada. Letícia, nada. Daqui a pouco essa menina aparecia. Eu tava: Letícia, minha filha. Aí daqui a pouco ela sai de dentro do provador, tipo, bem tranquila. Ela entrou no provador. Saiu de lá bem de boa, de fraldão e tal. E eu, tipo, uma novela mexicana, ajoelhei no chão. Minha filha, não soma mais da mamãe. E ela olhando pra mim, tipo, uai, só tava aqui no provador, você não me viu. A gente não aqui, tava tá? brincando, né? Por que você não me achou? Que desespero. Bicho, a minha mãe, a hora que viu a Letícia, minha mãe já tava em prantos, aquele desespero todo, pegou a menina do meu colo, falou: vamos embora. Bicho, minha mãe nunca mais entrou na Riachuelo, vocês acreditam no negócio desse? Traumatizou. A minha mãe traumatizou, traumatizou. A minha filha não, mas a minha mãe traumatizou, nunca mais. Vamos ali na Riachuelo, minha mãe, não. Disse: mãe, a Letícia já tem 52 anos, já tem 3 filhos e 4 netos. Ela disse: não vou mais. Não. Ai, gente. Mas gente, não é. Metade das coisas não vão acontecer, que a gente entra em pânico. Não, é total. Mas você já teve esse momento de pânico, Kelly? Você já perdeu? Eu perdi o Luiz, perdi mesmo, e De foi verdade? tenso. Tava eu, o Luiz e a Sofia e minha sobrinha Duda, que é muito amiga da Sofia, né? Nessa época, o Luiz devia ter, sei lá, 6 para 5 anos, 5, 6 anos, e a Sofia, então, tinha 10, 11. E aí eu tava no shopping passeando com eles, e aí eu ia esperar o Lui ali na frente da Renner, no Parque Shopping, tem aquela, tipo É sempre uma loja de coretozinho assim. departamento. Não, mas eu tava fora, tava ali no Parque Shopping. Shopping mesmo, assim, a gente tava naquele coretozinho, a gente parou para tomar um sorvete. Aí eu dei um sorvete pro Luiz, um sorvete pra Sofia e um sorvete pra Duda. E nesse momento eu fui responder o WhatsApp. Eu realmente estava no celular mesmo. Era um monte de paciente minha que eu tinha passado a tarde toda fora, eu tinha que responder ali. E como eles estavam tomando sorvete, eu relaxei. Aí, quando eu levantei a cabeça, eu olhei e falei: cadê o Luiz? Ele não está aqui entre nós. Sumiu! E aí, eu tinha certeza que ele estava bem. Eu sempre instruí tão bem eles em termos dessa coisa de comando, a gente se comunicar, que eu sabia que tinha acontecido alguma coisa bem. E como o Parque Shopping é redondo, eu falei assim para a Sofia e para a Duda, eu falei assim, ó, vai uma de cada lado, porque vocês vão se encontrar aqui de novo, entendeu? Mas vocês já fecham esse perímetro. E eu vou ficar aqui esperando e rezando para o Luiz Carlos não chegar nesse meio tempo, porque ele já tinha falado que estava entrando no Parque Shopping, porque minha preocupação não era o menino ter sumido, era eu explicar para o Luiz onde estava o filho dele. Minha preocupação era essa. Aí, porque, sério, eu sempre fui bem tranquila com o discernimento deles, que eu sabia que ele estava bem. Se ele não tivesse sido sequestrado por um pedófilo, assim, que eu não penso na pior hipótese, ele estaria bem. E, cara, parecia cinematográfico as coisas. Chegou a Duda, não achei o Luiz. Chegou a Sofia, não achei o Luiz. E eu vi o Luiz entrando pela Renner. E meu coração fez assim, tu. E aí, nisso veio o Luiz saindo do banheiro. E ele veio na minha direção, assim, eu... Fui dar um mijão, moleque, mano. eu chamo ele de moleque. Moleque, onde você tava? Ele, eu te falei que eu ia no banheiro, você não me ouviu? E eu falei, eu não ouvi mesmo, porque eu Olha a estava culpa no materna celular. aí batendo, ó. E a culpa batendo, porque eu não ouvi ele falando. E ele falou pra mim, porque ele viu a placa do banheiro, ele disse que chegou pra mim e falou, eu vou ao banheiro. E eu falei, e ele, disse que ele ainda disse que eu falei, tá bom. Tá bom, tá, vai. Daqui a pouco a gente... Beijo. E Vai. Não, moleque sumiu. eu já perdi um de cada, entendeu? Acho que já eu já perdi a Letícia na Riachuelo e o Luca na praia. Bicho, o Luca na praia foi foda. Praia é Eu mais tenso. Eu acho mobilizei. que praia, o meu limiar de controle seria menor. Olha, acabei mobilizando uma praia inteira, gente. Vocês não têm noção. O pessoal todo mundo tava procurando o Luca comigo, velho. Foi desesperador. Ele ficou assim, 1 hora desaparecido. Tem noção? 1 hora desaparecido. 1 hora, gente, já dá Não. pra ter transtornos mentais. Tava chorando, tava desesperada Nossa, e tal. é muito Até que é muito tempo, gente. Não, e o pior é que a descrição: o menino moreno, pequenininho, de sunga preta.
Tipo, a gente tava em Fortaleza, eu acho, sabe? Bicho, tipo, igual esse menino tem uns 30, escolhe um aqui e leva pra você, né? E, cara, ficou perdido esse menino, a gente não achava. E a gente procurando ele tava com o boné rosa da Letícia, cara. E a gente procurava esse boné, a gente foi nos restaurantes na beira da praia, a gente ia nos quiosques, a gente ia no mar, e nada de achar esse menino e perguntando pra todo mundo. Daqui a pouco tinha uma multidão procurando esse menino na praia. Todo mundo vendo aquele desespero, né? Uma multidão mesmo, gente, procurando gente. Maioria mulher. Maioria, legal. Mães. Solidárias. Mães, exatamente. Não tive nenhum julgamento nesse momento, pelo menos se teve, eu nem vi também, não estava nem preocupado, só queria achar aquele menino. Eis que me vem de bug, um dos salva-vidas, né? Vem lá da puta que pariu e fala assim: acho que achei o filho da senhora. Subi no bug, a gente andou, cara, mas a gente andou mesmo. E aí o Luca tinha parado num quiosque lá na puta que pariu e tal, ele tava perdidão. E aí ele começou a chorar que ele não tinha me achado. E aí o cara que vendia picolé falou assim: vem que a gente vai procurar a sua mãe. E foi andando com ele. Foi parar na puta que pariu. Mais quando eu cheguei longe. lá, quando eu cheguei lá, é aquele novela mexicana de novo. Eu falei assim: meu filho, que susto, meu filho. Aí ele virou pra mulher que tava com ele e falou assim: te falei que ela ia chorar quando me encontrasse. Calma, mamãe. Gente, ele devia ter o quê? Uns 5 anos, cara. Ele é muito novinho. Ele virou e falou assim: te falei que ela ia chorar. Tá tudo bem, mamãe. E lá, tomando água de coco, chupando picolé, eu desesperada. Bicho, acabou a viagem. Naquele momento, acabou a viagem. A gente voltou com um bugzinho pro nosso quiosque, né? Que era longe pra caralho. Quando o Lucas chegou, palmas, aquela coisa toda, e eu só queria ir embora, A gente ficou lá, tipo, 10 minutos, o pessoal vinha, né, querendo saber se tá tudo bem, onde é que ele tava, aquela coisa toda. Cara, foi embora. No dia seguinte, a gente ia voltar pra praia, não voltou pra Brasília mais cedo, tipo, aquilo acabou com a viagem. Falei assim: gente do céu, eu sou uma péssima mãe. Mas não, é porque o menino sumiu mesmo. Mas menino! Eles fazem isso, gente. Então, vamos para os nossos quadros. Se eu lembrar a pergunta antes, eu te perguntei no meio das dicas, das perguntas, sou dessa. Então tá bom, vamos para os nossos quadros. Se liga na dica, onde a gente vai dar uma dica aqui bem legal. Deixa eu achar. E, gente, a minha dica, vai pegando aí, a minha dica tem tudo a ver com o tema. Foi um canal que eu conheci no YouTube já tem algum tempo e eu acho muito sensacional. Justamente faz essa desromantização da maternidade, que é o Hell Mother. Vou colocar o link aqui no chat, tá bom? Para vocês poderem ver um vídeo lá bacana. O Hell Mother é a Ellen Ramos. A Ellen, ela faz exatamente isso que eu falei. Ela desromantiza esse negócio da maternidade. A maternidade real, entendeu? Não é essa coisa bonita que a gente vê no YouTube, não. Essas mulheres mega produzidas e maravilhosas dando de mamar. Isso aí não existe não, gente. Na vida real, a gente tá descabelada, com a unha vermelha pela metade, entendeu? Mal a gente conseguiu escovar o dente e puxado. Perdendo queijo, né? Querendo cagar, inclusive, né? E o cabelo? Cagar. E o cabelo que nasce depois que você... É que aqui tá segurando, Você usa brinco, Flávia? Você consegue usar brinco? Pequenininho. Bota uma argola aí pra ver. Se não... Ainda não. Não, a argola não dá. Mas o pior é o cabelo, gente. O cabelo é de matar. Porque não cai o cabelo, né? Quando a gente tá grávida. E aí, quando você tem o neném, começa a amamentar, aí começa a cair o cabelo. E cai tudo, praticamente. E depois nasce tudo. E aí, eu tô parecendo que fiz aquele corte com mullet, sabe? Assim, anos 80. Eu passo o dia com o cabelo assim, pra cima, assim, 10 centímetros de cabelo agora. É maravilhoso. É lindo, e dá-lhe tiara. Isso, tô em casa mesmo, vai ser assim mesmo. Tic-tac, sabe? Tic-tac, parece que tá de capacete, mas não, é tic-tac mesmo que tá aqui pra segurar o cabelo. Muito bom. Kelly, qual é a dica que você trouxe pra gente hoje? A dica? Gente, eu realmente pensei numa dica mesmo. Dica literal e culinária ainda. Sabe quando bolinho de chuva? Não. Sabe quando você pica alho? É de verdade, gente. Eu tô ficando sem inspiração pra dica. Eu pensei nessa, porque eu gosto dessa dica na minha vida. Sabe quando você mexe com alho, você pica alho e fica aquele cheiro na mão?
Horroroso de alho. Ah. Horroroso. Ao invés de você lavar com sabão e tentar tirar, não faça isso. Pica, vai lá, descasca o alho, pica direitinho e abre a torneira e deixa a mão embaixo da ducha, sem esfregar. Deixa 30 segundos. Sai o cheiro. Você não precisa esfregar, gente. É uma dica sensacional. Vai por mim. Funciona, não fede a mão nunca mais, entendeu? Você não precisa esfregar. Não fede a Porque mão o nunca atrito mais, faz o cheiro ser impregnado. Falou exagero, Não né? esfregue. Tô ficando sem inspiração, gente. Essa é a dica. Agora conta aí a sua dica. Eu trouxe duas. Ah. Eu pensei muito em trazer uma coisa prática, assim, né? Ai, da vida, de gêmeos, mas eu acho isso muito. Porque, né? Cada um vai ter a sua experiência, o que funciona para mim pode não funcionar para um monte de gente, enfim. E aí eu trouxe um livro, né? Que é um livro que eu achei muito legal, que é o Educação Não Violenta, da Elisama Santos. Que, cara, eu acho que todo mundo deveria ler, mesmo quem não é mãe, entendeu? E quem não educa um filho, mas ajuda a educar crianças, convive com crianças, porque ele traz a gente para refletir sobre as nossas questões, né? Que é um pouco do que a Kelly falou no começo, das projeções que a gente faz, né? Principalmente nas crianças. Então, é muito legal. Esse livro é muito legal. E quando a gente fala de educação não violenta, muita gente tem um pé atrás, porque pode tudo, porque, né, bicho grilo, aquela coisa. E, cara, não é, né? Vamos deixar aí um pouco o preconceito de lado e acho que é um livro que vale a pena ler, até para você pensar, né, se você concorda ou não com o que ela coloca. Acho que é muito legal refletir. Achei legal. E eu trouxe um Instagram também, que é o da Andressa Reis, não sei se vocês já conhecem, Andressa Reis com 2 Is, depois eu coloco aí no chat, Lu, também, para o pessoal, que, cara, é muito legal, ela traz, assim, essas questões da maternidade com uma pitada, assim, de humor e muita realidade, que a gente que é mãe e que vive um pouco daquilo, né, ri porque a gente ri da própria desgraça, né, mas... E faz parte, mas é melhor rir do que verdade. chorar, né? Mas ela traz, assim, e é muito legal, porque quem convive com uma mãe, quem tá do lado de uma mãe, quem conhece uma mãe, passa a ter outros olhos, né, para os comentários, para as piadinhas bobas, né, para os conselhos, para os palpites, né, assim, então ela traz uma chamada do dia a dia, né? E ela traz uma chamada, assim, com algumas coisas de uma forma mais séria, algumas coisas de uma forma bem descontraída, então é bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque é uma mãe que coloca outras mães e outras pessoas para refletirem sobre a maternidade. Legal, gosto disso, depois coloca mesmo aqui no Instagram pra gente, Flavita. Então vamos pro nosso segundo quadro, meu Amigão Sem Noção. E, gente, eu já contei no Amigão Sem Noção, mas eu vou contar uma outra, porque como a gente tá nesse tema aí de maternidade, eu pensei em várias coisas, mas aí é muita coisa para falar aqui. Então eu vou contar uma feliz e uma não tão feliz assim. Uma que eu vou falar onde que o Amigão Sem Noção fui eu mesmo. Olha só. Eu, criancinha, linda, fofa, maravilhosa, né? Não era flor que se cheirava. Meu pai era separado da minha mãe, né? Desde que eu sou bem novinha e tal. E todos os aniversários, ele trazia um presente muito bom para o aniversariante e uma lembrancinha para, né, para o outro filho e tal, né? Então, eu e a minha irmã, como a gente é muito próxima, a gente de idade, então no meu aniversário eu ganhava um presentão, minha irmã uma lembrancinha, no aniversário dela ela um presentão e eu uma lembrancinha. E aí eis que em um aniversário meu, eu devia ter tipo 9 anos de idade, mais ou menos, meu pai chega com um presente para mim e um LP do show da Xuxa para Letícia, ou para Letícia não, para Cristina, minha irmã. E o meu presente, gente, era uma poupança. Meu pai fez uma poupança para mim. Nossa. Mas você é uma criança. Mas você acha que eu queria poupança? Não. A gente quer um reforçador imediato, não a longo prazo.
Meu Deus, eu queria o danado do LP do show da Xuxa, deu um escândalo aí, minha mãe tentando me explicar, minha filha, o seu presente, não sei o que, eu falei assim, e naquela época vinha um número dentro de uma cadernetinha de poupança mesmo, uma caderneta, né, e tal, vi um número lá dentro, aquela coisa toda, minha mãe, o seu presente, já tem até dinheiro, você pode comprar um se você quiser, um disco, né, se você quiser, eu falei, mas acredita. Gente, pelo amor de Deus, eu fui muito amiguinha infantil sem noção, porque eu fiz a minha irmã me Tadinha de dar o você. disco e o meu pai foi comprar outra coisa pra ela. Olha só, eu fiquei com os dois. E eu nem queria a poupança, na verdade. Eu Olha nem só, entendi. já Olha, conseguiu ser só pensamento. manipuladora desde criança. É, amiga, aprendi bem desde cedo mesmo. E o meu outro amigão sem noção, que de novo era eu. Essa já não é uma história tão feliz, gente. Mas só dá você. Amiga, antes eu do que eu ficar contando as histórias da faculdade, entendeu? Deixa eu contar eu. Vou contar as histórias suas e não vai dar certo. Arnaldo tá online, entendeu? O meu Não, mas passado não me condena. foi o meu demais. Sensacional. Ela se garante, a Flávia, olha só. A Flávia é outro nível também, amiga. Ela pelo já amor de Deus. transcendeu, amiga. Eu já percebi hoje nessa conversa. Ela tá transcendendo já. Ela nem volta mais, ela já evoluiu tudo que ela Nunca tinha mais. pra É a evoluir. última encarnação volto, dessa sim. criatura. Volto Gêmeos. muitas vezes. Tão jovem assim, É. já com esse discernimento. Parece que ela tem 60 anos, cara. Quando eu perguntei Desde a os idade 15, dela, ela já transcendeu há muito tempo e não sabe. Desde os 15 parece que tem 60. Não sei se isso é bom ou ruim pelo lado psicológico, não, tá? Olha aí, meus filhos todos aqui agora no chat. Oi, filhos queridos, lindos. Falta só a Letícia. Agora deixa eu contar a outra, gente, do meu amigão sem noção, Então, que era para eu o de novo. Luca, tem? Tem o Eduardo, tá aqui também, meu enteado, né? Aí deixa eu contar. A minha mãe, gente, uma coisa que eu descobri só quando eu estava adulta, já bem adulta, já casada quase 2 vezes já, foi que eu descobri. Quando eu era mais nova, a minha mãe fazia uma coisa pra gente que era muito legal. Nós somos 4 irmãos. E toda vez que rolava férias, ia cada filho pra casa de um tio. Minha mãe tinha irmão pra caramba e tal, né? E aí, cara, era muito divertido chegar nas férias, porque minha mãe despachava a gente. E a gente passava, tipo, um mês inteiro na casa de um tio, cada um na casa de um tio, sabe? E era divertido demais, aquelas brincadeiras com primo, aquela coisa toda e tal, era muito legal. Eu voltava cheia de manias, mas era muito divertido. E aí, isso ficou muito, assim, guardado na minha memória esse tempo. E eu descobri, gente, depois que eu já era adultona, assim, bem já mãe de tantos e tal, que a minha mãe fazia isso com todos nós, gente, porque a minha mãe, ela era professora e com salário de professora ela mal conseguia sustentar a gente. Então, durante as férias, ela mandava a gente para casa dos meus tios, porque ela não conseguiria sustentar a gente em casa de férias o dia inteiro. Bota fé, cara. E eu julgava minha mãe tanto, eu assim, minha mãe, ela tá muito ocupada, porque ela não quer ficar com a gente, tia. Ela passa a gente pra frente e tal. E olha só, cara, era porque a minha mãe não tinha dinheiro. E Flavieta, você vai falar agora o seu amigão sem noção. Ai, Meu cara, Deus, eu pensei cuidado. muito. Então, eu tenho várias histórias, né, assim, mas todas muito comprometedoras, porque as pessoas vão saber que eu estarei falando delas, entendeu? Então, Faz parte. Bem-vindo ao meu mundo, tá? Eu me senti assim, falei, caramba, o que eu falo, né? Mas aí eu lembrei aqui, enquanto você estava falando de uma história, eu vou usar meio que como exemplo, assim, porque a pessoa não vai ouvir esse podcast, e se ouvir também, paciência. Mas quando a gente fez o tratamento, né, lá para ter os embriões e tudo mais, e implantar os embriões, e quando a gente foi implantar os embriões, era um médico, né, foi um médico que fez todo o procedimento, e homem branco, né, enfim. Hétero né? top. Famoso e tal. E aí, no dia que a gente foi implantar os embriões, aí a piada, né? Não seja essa pessoa, gente, não sejam essas pessoas que fazem esse tipo de piada. Mas eu vou usar meio, né, para falar depois sobre isso. Aí ele fez a piada, assim, né? Vamos colocar aqui, né? Seus nenéns, tomara que pareçam com a mãe, né? Se for menino, até pode parecer com o pai. Mas se for menina, que pareça com a mãe, porque se parecer com o pai, não vai casar. Que ridículo! Meu Deus!
Aí eu lá, O deitada Arnaldo na tava maca, lá? né? Tava. E eu deitada na maca, falei assim, mas por quê? Ela só Homem é precisa ser feliz. selo do Inmetro, Eu né? falei Você assim, vale mais se tiver assim. se for mulher, ela só precisa ser feliz, cara. Ela não precisa casar. Quem disse que ela precisa casar? Ela precisa ser feliz. Ela pode ser do jeito que ela Porra, quiser. mas que infeliz, puta que pariu. Cara, Que... tipo assim, você tá ali e aí, assim, então não sejam essa pessoa, gente. Essas, né, assim, vamos. É, A gente já é. passou 2021. Eu sei que, assim, quando a gente olha pra fora da janela, assim, a gente vê um mundo muito louco, com muita coisa errada acontecendo, né? Com Uhum. ainda com muita violência contra a mulher. Essa semana a gente teve aí um caso, né, Terrível. bombástico aí, que a gente não precisa nem falar a Da respeito, Ibope. porque foi podre, né, enfim, e então não vamos ser essas pessoas que fazem essas piadinhas, né, diminuindo as mulheres e valorizando homens. Não, cara, né, todo mundo aí, casamento não é selo de Parâmetro felicidade de para ninguém, felicidade, né, exatamente. então Concordo. existem várias outras coisas Assim como na ter vida. filhos também não é, né? Você Também não não precisa é, ter para ser feliz. exatamente. Tem muita gente que ainda acha que isso é o que vai trazer a felicidade de um casal, né? Ou vai Uhum. resolver os problemas conjugais de um casal. Então, não Ai, pois apostem é. nisso, Esse, tá? esse povo que fala assim, não, porque ela teve filho pra. Ou ele, né? Eles quiseram ter filho pra salvar o casamento. Gente, tá indo errado. O menino parece que veio pra separar o negócio. Fala sério. Se resistir é porque vai ficar junto mesmo, tá doido. Então vamos lá, gente, pro nosso terceiro e Falta a último Kelly. quadro. Você falou já, amiga, não? Ela não falou, não. Ah, você Ixi, tem vai ter 5 que falar minutos pra correndo, falar. Kelly. Um amigão sem noção, né? Você tem 5 minutos Então, eu pra ia falar, que o contar Bruno me disse. um caos do Lului. Porque, Ótimo, ele é um assim, ótimo amigo sem noção. o Lui sempre foi um pai, esse que fica preocupado com o futuro, com o amanhã, como vai ser, se vai se machucar, se não vai cair. E aí eu me lembro que eu estava grávida do Luiz. Eu estava grávida do Luiz, então, ou seja, a Sofia estava com 5 anos já. E a gente foi na feira da gestante, bebê, sabe? A feira gestante. E aí, quando a gente entrou lá, e o Lui nunca largou a Sofia, ele sempre ficava agarrado com a Sofia. Eu falava até para ele assim: ela anda, pode deixar, ela anda, não sei o quê. E aí eu lembro que tinha uma coisa de brinquedos, assim, que várias crianças, uma cama de pula-pula, uma coisa assim. Aí eu tentei convencer ele a deixar a Sofia brincar ali, sozinha, com autonomia, não sei o quê. Aí eu, não vou deixar, não sei o quê. Mas eu insisti muito e ele deixou, não sei o quê. Só que quando a gente deixou a Sofia, que a gente estava indo embora, aconteceu uma coisa. Teve um menino que foi pular nas camas elásticas, assim, né? E quando ele pulou, ele era grandão, ele tinha 13 anos, assim. Quando ele pulou, ele derrubou várias criancinhas, inclusive a Sofia. Ah, eu te falei, Kelly. É exatamente isso. Aí começou aquela coisa, aquele bate-boca, e ele queria bater no cara, e ele com a Sofia. Eu só vi a hora que eu tava conversando com uma amiga minha, quando ela falou assim: Kelly, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá dentro do pula-pula. E aí, quando eu olho, tá o Luiz Cláudio com a Sofia no colo, chorando, desesperado, e ele com um dedão na cara de um cara, assim, ó, querendo bater no cara. Você é maluco, e eu queria entrar no parquinho pra tirar ela de lá, e eu falava assim: não, eu vou tirar ela, não sei o quê. E o cara: não, você não pode entrar, o ingresso, não sei o quê. Eu falei: moço, eu sou a mãe daquela criança. E quando ele olhou e viu a situação, ele falou: pode entrar. Vai lá. E aí eu vai, entrei, pelo amor de Deus. Aí a única resolve. coisa que eu queria era tirar a Sofia. Eu falei: se ele quiser bater boca, sair na porrada, foda-se, eu só quero tirar minha filha. Aí eu tirei a Sofia desse parquinho, levei ela lá pra fora, nem sei como ele resolveu as coisas de dentro, se ele matou, até hoje eu não sei se tem um cadáver escondido, eu não sei o que se resolveu daquela treta do menino que derrubou a minha filha. Mas eu levei a Sofia pra fora. Aí eu tô conversando com ela, mostrando outros desenhinhos, outros brinquedos, e tinha uma coisa de festa alternativa ali. Olha, Sofia, machucou, e as pessoas me deram assistência do parquinho, olha, vê se ela não machucou, quebrou a perna, e ela não tava nada, não quebrou nada. Era Tava só de o boa. susto no momento do tombo e do pai brigando.
E aí, nesse momento que eu fui para uma tal de festas criativas, que era um outro stand para tentar fazer a Sofia, aí que entra o meu amigão sem noção. Não foi porque ele deixou aquela coisa, não. E aí eu vi o Luiz Cláudio vindo. Quando eu vi ele vindo, eu falei assim, tá, ele vai pegar a Sofia. Eu continuei conversando com a minha mãe aqui. Olha, mãe, como é que é feito esse brinquedo, não sei o quê, tá. E aí, de repente, eu vi a Sofia chorando, igual ela tinha caído antes. Eu falei, por que ela voltou a chorar? Quando eu virei, estava o Luiz Cláudio de joelho, chorando, igual a ela. Filhinha, você machucou! Como foi? Cara, e aí entra o meu amigão nessa emoção, porque nesse momento eu queria dar um soco na cara dele, porque foi tão difícil fazer ela parar de chorar, entendeu? E ela tava chorando igual como se tivesse revivido aquele momento. E ela tava, filhinha, fala pra mim, o que é que ele machucou você? Ele machucou você aonde? E ela Um braço não, papai, eu caí. Cara, eu queria chutar a nuca dele, matá-lo naquele momento. Mas aí eu lembrei que ele era o pai das minhas crias, então eu ia sentir falta dele. Eu deixei passar aquele momento. Um aceita que dói menos. A verdade é que a sociedade tem que engolir, gente. O que é verdade pra mim não é verdade pra muita gente. Mas eu vou falar a minha em velocidade. Olha aí, você pode ser mãe e enlouquecer. Não é porque... você nunca foi perfeita. Não é porque você pariu um ser humano, porque você tem o seu nome na certidão de nascimento de alguém que você virou perfeita. Aceita que 90% das suas preocupações não vão acontecer. Boa. E 90% que você não imaginou que ia acontecer, vai acontecer. Ou seja, os seus problemas são muito mais baseados no que você não previu, não existiu uma previsão, não existiu um discernimento, do que o que realmente você se preocupa. E a maternidade é uma jornada tão inexplicável que você precisa viver o momento, entendeu? Você precisa realmente estar disposta a lidar com o desconhecido. E hoje, para fechar, a nossa convidada Flávia Paiva, maravilhosa, traz aí a sua verdade. Eu acho que, assim, claro que tem exceções, né? Sempre. Mas como tudo na vida. É preciso aceitar que você não vai dormir nos primeiros. Desapega do sono, amiga. Não vai. Sinto Trago informar. Verdade. Vão te falar que você vai. Todo mundo vai te perguntar. E vão te falar que você pode dormir. Não é nem que você vai, que você pode dormir. E que assim, ele dorme a noite inteira? Ele já dorme a noite inteira? Eles dormem bem? Essa é a pergunta mais ouvida. Eles dormem bem, eles comem bem. Eles dormem bem? Eles choram muito? Todo bebê, né? Não dorme a noite inteira. Nem sabe o que é noite, o que é dia, né, gente? Vai aprendendo. Então, assim, não adianta, gente. Não vão dormir. Não vai. Vai dormir picado algumas horas ali, né? Vai ter noite que vai dormir. Vai ter uma noite que vai dormir a noite inteira. Você vai falar, nossa, que chave que virou. Nenhuma chave. Na noite seguinte, ele pode não dormir nenhuma hora. Nenhuma chave. Não crie expectativas, galera. Não crie um dia de cada vez, não sofra. Não acho que eles vão dormir a noite inteira. Eles não vão. Nos primeiros meses, principalmente, acho que nos primeiros anos, né? Vai demorar um bocado ainda. E tá tudo bem. E é isso que tem. E a gente se organiza nesse tempo aí. Se vira, né? Ai, gente, ótimo estar com vocês aqui de novo. Você que tá com a gente aí até agora, um beijo gigante pra você, achei lindo. A gente caiu um monte, tá bom, a gente se organiza pra poder deixar esse negócio um pouco menor pra você e para o nosso editor aqui não sofrer. Foi muito bom estar com vocês aqui de novo, meninas. Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.